Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o Miguel. E conosco, aqui no quinto domingo, não habitual, né? Porque o nosso grupo trabalha no terceiro, mas nós tivemos que fazer uma pequena alteração. Importante é estarmos estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, independente do grupo que o apresente, o que represente, de modo que a gente entenda o nosso papel, a nossa caminhada, a mensagem divina. E conosco aqui hoje, a Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. É uma alegria, né, estarmos aqui novamente no programa, falando um pouquinho para vocês, com a mensagem de Jesus. E como o Miguel falou, né, meio fora, né, não é o nosso dia, mas o trabalho ele é sempre, e a gente tem que estar pronto para quando ele aparece, né, Antônio? Com certeza. E o importante nessa reunião que fazemos é buscar o entendimento da mensagem do Cristo, né, que vem de várias maneiras para nós. E com esse bom dia que nós estamos agora oferecendo a vocês, nós lembrarmos que Jesus veio por nós para nos orientar no amor, para que possamos realmente nos amar e viver em harmonia e paz neste planeta maravilhoso que nos serve de moradia. É verdade, Antônio. E para nós espíritas, né, é a lei maior, junto com a justiça, né, e a caridade. A doutrina espírita deixa isso muito claro quando fecha as leis morais lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, caminhando para a perfeição moral, né, o ser de perfeitos, né? Então, a lei do amor é o que norteia tudo. Cristo deixou ela muito clara através das suas palavras e através do seu exemplo, né? E como nós fazemos todos os domingos, pessoal, abrimos com o Momento Espírita, esses textos muito bem elaborados pela Federação Espírita do Paraná há muito tempo, e que pode ser consultado no site da própria federação ou no site do momento.com. No final da mensagem deve ter essa chamada. E o tema de hoje que o Momento analisa é Investindo no Futuro. Investindo no Futuro. Todos os domingos aquele homem era visto em frente ao templo religioso. Não sabiam o seu nome, nem de onde vinha. Passava algumas horas ali no período da manhã, e da forma que aparecia, desaparecia até a semana seguinte. Um tanto mais do que maduro, podia-se qualificá-lo de idoso. Por se trajar de forma muito simples e ficar postado à porta do templo, foi confundido certo dia com um mendigo. Alguém lhe ofereceu uma esmola, e ele, sorrindo, agradeceu, dizendo que não precisava dela, pois graças a Deus podia prover ao próprio sustento. Comunicativo, tinha uma forma toda especial de falar, e quem quer que por ali passasse e resolvesse parar, logo se detinha em longa conversa com o velhinho. Contudo, ninguém lhe perguntava por que permanecia ali por algumas horas todo domingo. Até que certo dia alguém se aproximou dele e lhe perguntou o que fazia ali aos domingos, sem se importar com o tempo frio ou os dias de intenso sol e calor. A resposta foi rápida. Estou esperando os meus netos saírem da aula de evangelização. Na sequência, o bom homem foi esclarecendo o mistério de sua presença à porta do templo todos os domingos. Ele trazia desde alguns anos seus 2 netos para a escola de evangelização.
Ficava do lado de fora, esperando a aula terminar para os levar de volta. Quando eram menores, disse ele, trazia os dois ao mesmo tempo em sua bicicleta, porque longa era a distância. Agora que já tinham seus 8 e 10 anos, mais pesados e maiores, ele trazia um, retornava para casa e buscava o outro. Ao final da aula, fazia o trajeto inverso. Mas o senhor não cansa? Perguntou o interlocutor curioso. Afinal, já não é tão jovem. Não há problema, foi a resposta. Pois não dizem que é muito bom fazer ginástica, malhar como falam os jovens? Pois enquanto muitos pagam academia para malhar, eu saio de bicicleta e faço exercício. Trago meus netos para ouvirem falar a respeito de Jesus, de Deus, das coisas boas que o homem deve fazer para se tornar feliz. Imagine que enquanto conduzo meus netos para casa, eles vão me contando pelo caminho o que aprenderam. Cada dia mais me entusiasmo e fico à espera das suas aulas seguintes. Pode-se dizer que faço ginástica enquanto invisto na formação de meus netos e numa sociedade melhor para o futuro. E além de manter-me em forma e com disposição, aprendo sobre essas coisas que fazem bem ao espírito da gente. Orientar a infância é preparar o futuro risonho pelo qual todos anelamos. Conduzir os pequeninos para Jesus é atender ao convite do Divino Mestre, permitindo que dele se aproximem, não os impedindo por motivo algum. É na meninice corpórea que o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Eis porque não lhe pode faltar a mensagem renovadora da Boa Nova. Não nos esqueçamos de ver sempre, no coração infantil, o esboço da geração próxima, guardando a certeza de que orientar a criança é assegurar ao mundo um futuro melhor. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar bibliotecaespírita.com.br. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura, né, Teca? Muito bonita, muito interessante. Ele destaca ali em determinado momento do texto, né, de nós nos preocuparmos ou nos envolvermos com coisas que fazem bem ao futuro, né? Então, e nós que seguimos a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, tem o Jesus como exemplo, como modelo e guia, sabemos que o futuro está no espírito, não na matéria, não no corpo, né? Então, fica bem claro aonde vale a pena a gente investir, né? É bem isso mesmo, Miguel. Eu estava pensando quando eu estava falando a mensagem, que hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes, investindo na criança, mas investindo no lado material, mas não pensando no futuro do espírito, né? Que eu acho que é mais importante, né? E nós vemos depois crianças, né, se tornando uns adolescentes meio que sem limites. E aí a gente vai ver também que a importância que nós já prepararmos, né, as nossas crianças, nossos jovens, porque vai ser eles que vão continuar isso tudo. Então eles têm que estar preparado tanto materialmente, mas também espiritualmente, para que a gente possa ter um mundo melhor, né, feito e construído com homens de bem mesmo, né, e não tão cheio de tantas discórdias, tantas violências ainda, né? E é duro às vezes que nós, pelas nossas atitudes, né, como adulto, né, Antônio, muitas vezes nós até bloqueamos, não sei se essa é a melhor palavra, né, a felicidade momentânea dos nossos pequeninos, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem em casa.
eu recebia a visita de uns parentes de fora, né? E na frente da minha casa estava tendo um aniversário, né? E nos meus parentes tinham uma criança de 3 anos. E claro, né? Festa de criança, a criança quer participar, né? E aí, criança louca para estar brincando com as outras crianças na frente, que tinha um pátio assim, e os pais não deixaram. Por quê? Porque não conheciam os adultos e tal. Eu estou colocando isso porque, às vezes, né, o futuro é mais simples, né? Aí deixaram o menino em casa, deram o celular para ele, ele começou a ver o joguinho ali, né? E, claro, já esqueceu do que... Mas antes chorou e tal, porque ele queria estar lá com as outras crianças, onde ele já tinha estado, né? Então, a gente às vezes tem que tomar cuidado, né? Os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, né? Prejudicar a vivência momentânea de uma criança que não é uma festa ali, eu vou lá e tal, e não teria problema a criança mais ou a menos, né? No meio de tantas outras, né? Antônio, Exato. tem isso, né? A criança não está para essas convenções dos adultos, as convenções que nós damos tanto valor e que são justamente esses valores distorcidos que acaba sendo para nós, os espíritas e aquele que tem o conhecimento desse princípio de que somos o espírito e estamos num corpo físico, é que esses valores vão cada um tendo o que de fato merecem. E nessa mensagem nós lembramos de que, como espíritas, nós entendemos que todos passam pela evolução. Todos nós estamos evoluindo há muito e muito tempo. E nessa mensagem nós percebemos uma coisa muito importante que nos falta nos dias de hoje: uma dedicação do adulto responsável pelos seus menores em levar o conhecimento espiritual na sua religião. Não importa a sua religião, mas levar o conhecimento espiritual dessa questão moral. Eu garanto a você que essas 2 crianças são bons alunos na escola normal, dita normal, a escola que nos leva ao conhecimento material da vida. Apesar da nossa sociedade ter realmente invertido alguns conhecimentos, mas isso há muito tempo, dando sempre mais ênfase ao material do que ao espiritual, às buscas materiais do que à busca espiritual. Nós temos que equilibrar isso. Você precisa viver, mas não perder a fé no futuro, porque o nosso futuro é o futuro espiritual. E eu gostaria de aproveitando esse tema, né, investindo no futuro, que é o tema do Momento Espírita de ontem, recomendar ao amigo rádio ouvinte um Momento Espírita também, outro título que eu ouvi ontem, lá em Cambé, no Centro Espírita Allan Kardec, no trabalho da sacola, do estudo que nós fazemos, né, Teca? Apresentada pelo nosso querido Zé Antônio, que vai entrar no final do programa de hoje, com uma reflexão muito bonita também. E lá em Cambé ele analisava um Momento Espírita que tem como título Saudades do Piano. Vale muito a pena, bom. Bacana, né, Teca? Muito bom. Acho que vale a pena buscar, tanto no site da FEP quanto do Momento.com, Saudades do Piano. Claro, vai falar da reencarnação, mas vai falar principalmente das oportunidades, né? E porque a divindade, quando a gente fala da divindade, né, Teca, a gente está falando de Deus, ele permite que determinados espíritos acessem determinados arquivos das encarnações passadas, né, para que isso seja um motivo também de convencimento ou de mostrar que a vida segue na imortalidade das várias encarnações, né? Foi muito bonito ontem lá, né, Teca? Foi, nossa, muito interessante esse momento e é muito interessante porque a gente vê assim um jovem, né, com habilidades, né, uma habilidade assim imensa, e trabalhando numa coisa completamente oposta da habilidade dele. Eu não vou falar, né,
dar o spoiler. Estragar a surpresa. Não, vou estragar a surpresa. Mas a gente vê assim, uma habilidade tremenda, mas num trabalho que não tinha nada a ver, mas que a espiritualidade, ela trabalha, ela dá um jeito assim de que as coisas vão se encaixando e ele consegue chegar, desfrutar daquilo que ele tinha, esse conhecimento que ele adquiriu, né, muito provavelmente em encarnações pretéritas, e hoje, né, ele conseguiu acessar essas habilidades. É muito boa, gente. Então a gente vê assim que a gente nunca está só, em qualquer situação a gente nunca está só. A espiritualidade está sempre nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando caminho, direcionamento. Às vezes a gente é que não dá muita atenção para isso, mas eles estão sempre ali. E as habilidades nós temos, todos nós temos habilidades, talvez não tão quanto essa do menino, ou de uma pintura, ou de alguma coisa. Mas a gente tem outras habilidades que a gente tem que colocar ela à mostra e sem medo, e fazer e buscar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, e atingir o objetivo. E sempre pensando, a gente tem um amparo divino sempre. Sempre, né? É verdade. Bom, pessoal, nós estamos estudando, né, o nosso grupo do terceiro domingo, hoje, agora no quinto, né? O livro Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo eminente, né, espírita da região de Matão, Caibar Schutel, né? A gente sempre destaca esse espírita valoroso, né, Antônio? Porque o seu Hugo, que é o paizinho nosso de Curitiba, né, a referência nossa do Centro Espírita Allan Kardec, ele, a Dona Dulce, não só no centro, mas no Lar Infantil Marília Barbosa. O seu Hugo praticamente foi criado pelo Caibar, né? Sentou no colo dele. É um discípulo. É um discípulo, exatamente. E para nós é motivo assim, de muita alegria estar estudando uma obra, né, de Caibar Schutel, ele que viveu numa época assim, bastante difícil, né, onde a igreja tinha muita dificuldade em aceitar o espiritismo, o combatia até, né, e ele vestia a camisa do espiritismo e saía à luta, né. Nós estamos ali no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, né, do versículo 16 a 34. Quem tem, né, a Bíblia em casa pode consultar ali, o texto é muito gostoso de se ler. Paulo está em Atenas, trata do discurso no Areópago, né? Caibar vai fazer um comentário, né, antes de entrar no discurso, então a gente vai ler o discurso, né? Eu vou começar a ler os 2 primeiros parágrafos, depois o Antônio continua lendo esse discurso muito bacana, lembrando que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Ele levando a mensagem cristã de Jesus aos que não eram judeus, de outras etnias, né? No caso aqui, os gregos, né? E ali o Areópago era um local de reunião, onde várias pessoas se reuniam para conversar, para discutir, para estudar, né? E nós não podemos esquecer que a Grécia era o berço da filosofia, né? Sócrates, o pai dos filósofos. Então, interessante também que esse local foi um local onde o Sócrates foi condenado. Sim. Tem lá funcionava uma espécie de Supremo Tribunal. Supremo Tribunal Federal, uma espécie era de tudo Supremo, ali, né? Era tudo ali. Então, tudo bem. Então, mas uma das características dessa época, né, é que a filosofia permitia que as pessoas discutissem, né? Conversassem, cada um expondo a sua ideia, e é o que Paulo vai fazer, né? Para as pessoas que estavam ali curiosos, alguns, né? Outros, como a gente vai ver no texto também, já em momento de aceitar uma informação maior, né? Que é a palavra de Jesus, né? E o importante é isso, quando a gente traz para os nossos dias, reflete que nós devemos ter uma postura única, independente do local onde a gente esteja, não só na casa espírita, não só na igreja, no templo, né, em qualquer lugar, mas uma postura única da nossa convicção religiosa, né? Essa expressão religiosa no sentido de nos religar a Deus, né, independente de essa ou aquela crença ou fé que cada um professa, que é de cunho pessoal, né? Então, Paulo vai começar dizendo assim, atenienses, né, ele está em Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo tementes aos deuses, né, no sentido assim de pessoas religiosas, ligadas a Deus. Pois passando e observando os objetos do vosso culto, achei um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, aquele, pois, que vós honrais,
não o conhecendo, vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, este sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele só quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. E aí segue, né, Antônio? E de um sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura o pudessem apalpar e achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. De sorte que Deus, dissimulando os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, com justiça por aquele varão que destinou, dando certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Tá aí, pessoal, esse foi o discurso, né, que Paulo faz. Está lá no capítulo 17. Isso, no Areópago, né? E ele começa, né, Teca, ele pegando um ponto em comum com a crença dos atenienses, dos gregos, né? Muitas vezes a gente faz o contrário nos nossos equívocos, na nossa inferioridade, na nossa imperfeição. Nós começamos a conversar com pessoas religiosas também, mas de outras crenças, né? Pelas diferenças. Olha só. Então, ele começou falando de um altar que ele observou lá, que era o Deus desconhecido, frente a inúmeros outros, né, que eram cultuados dentro de um politeísmo característico daquela região, daquele povo, né, daquele povo grego lá, né, Teca? Sim. A gente eu vou aqui voltar um pouquinho na história, um pouquinho. Assim, olha, vamos pensar, né, em Paulo, lá em Atenas, né? A gente lê, eu li isso daí lá em Paulo Estevam, está no livro Paulo Estevam, tá, gente? Então, a minha referência está sendo lá. Mas aí a gente vai pegando tudo aquilo que a gente leu lá e vamos construir uma história, então. Paulo, ele tinha ele nutria um desejo enorme de conhecer Atenas, de ir a Atenas, e lá, junto com aqueles grandes filósofos, ele lá expor toda também a sabedoria dele, porque ele era muito inteligente e muito estudado, né? Ele ia lá discutir o Torá, na época, estou falando de Saulo, tá? Ele ia lá discutir o Torá com aquele pessoal, então ele trazia isso daí, o sonho dele era esse. E ele achava que um dia se realizaria. E ele estudou, né, nas escolas gregas, né, de uma filosofia grega, Tarso, Alexandria, né? E aí, o que acontece? Paulo, ele então se transforma em Paulo lá na conversão. E aí, nessa conversão, então, aumenta-se muito mais ainda o sonho dele de chegar até Atenas, e lá ele, falar do Evangelho, falar de Deus, falar do Cristo. E ele vai, então, com toda aquela angústia, aquela força, né? Com todo cheio de vontade de colocar, porque ele pensava assim, bom, eu vou lá, no meio daqueles grandes filósofos, porque a gente sabe lá que era a cultura da filosofia, aquela coisa estava toda lá,
E ele pensou assim, nossa, mais facilmente o evangelho vai ser difundido no meio de todas aquelas luzes, de todas aquelas inteligências, muito mais rápido o evangelho vai ser difundido. E ele vai assim cheio de esperança, mas não é o que acontece, né? Aquilo tudo que ele pensava, que ele sonhava, não aconteceu, né? E ele fica assim muito decepcionado, vamos usar essa palavra, decepcionado com aquilo tudo que vê, porque ele conhece, né, conversando com o pessoal, ele conhece um senhor chamado Dionísio, e através desse homem, ele vai até o Areópago, onde ele vai fazer esse discurso, então. E aí, gente, é que tal. Ele vai começar o discurso dele, mas ele começa falando também sobre tudo aquilo que ele viu na chegada a Atenas. E o povo ficou muito encantado com o discurso dele. Ele falava dos deuses que ele viu e aquela coisa toda, falou sobre os filósofos renomados que tinha em Atenas. E isso tudo o povo foi inflamando, né? Eles ficaram todos inflamados com todo aquele elogio que Paulo estava discursando e falando. E aí é quando ele já pega uma brechinha quando ele vê aquele altar que é feito para o Deus desconhecido, que aí a gente viu aí no discurso dele. E aí ele, muito esperto, muito inteligente, ele falou, é por aí que eu vou começar então o meu discurso, né? Quem é esse Deus desconhecido? Quem são esses deuses desconhecidos que ele está falando que homenageiam? E ele então entra com Deus, né? Esse Deus, né, que ele fala aqui, que é o Deus que... Cadê? Onde é que ele fala? Que é o Deus que nos dá a respiração, ele nos dá a vida, ele nos dá todas as coisas. E ele começa a falar isso tudo, e os atenienses, então, todos são empolgados. Mas aí ele entra numa questão que eles não ficam muito satisfeitos, né, Miguel? Que é quando ele começa a falar, então, sobre ressurreição dos mortos e sobre imortalidade da alma. Aí, então, o pessoal já não gostou muito do discurso. Se ele continuasse, eu penso aqui comigo, tá, gente? Uma opinião minha. Se ele continuasse elogiando e falando, eu acredito que o nome dele seria de uma outra forma, né? Seria aquele filósofo, Mas não, ele tocou num ponto que não deu e que não agradou, e aí acabou, a fama dele acabou ali, e ele acabou ficando sozinho, né? Verdade. E nós vimos agora no carro de Cambé para cá discutindo essas duas palavras que Kardec vai deixar claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do nascer de novo. A confusão que muitas vezes há entre as doutrinas, entre, né, as várias crenças, do que seria ressurreição e do que seria reencarnação, né, Teca? Sim. Então é importante a gente ler em Kardec, porque quando a gente lê em Kardec, a gente está vendo Jesus, né? Que Jesus é o coordenador da obra, é o Espírito de Verdade, mentor de Allan Kardec, que está observando o que Kardec está colocando no papel, materializando o seu pensamento, confirmando a promessa que o próprio Cristo havia feito do Consolador prometido, que não seria uma pessoa que ficaria por muito tempo, né? Ou até o final dos tempos, né? É interessante, né, Teca, a gente colocar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre ressurreição e reencarnação, que foi um dos focos centrais desse discurso do Paulo, e depois a gente vai falar sobre a palavra do Cristo, né, que aí é outra coisa também. É verdade. Então, no capítulo 4, quando tem o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, lá no item 4, tá? Kardec vai dizer assim, ó, eu vou pegar de uma parte para frente, tá? Porque o texto é meio longuinho. Ele dizia assim, ó, ele fala assim, ó, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra que é materialmente impossível, sobretudo quando o elemento desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação, ao contrário, é a volta da alma ao espírito, ou espírito, à vida corpórea,
mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. E aí ele vai dizer assim, gente, que aí é que começou, deu umas... A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado, né, Miguel? Tá aí, essa discussão, né, Antônio, que nós tivemos. Nós né? vínhamos no carro discutindo isso, gente. O importante, pessoal, é entender as palavras, né, porque aí sim a gente desenvolve em cada um de nós a convicção, né? Reencarnação está mais fácil, né, Paulo? Né, Antônio? Porque inclusive está no Novo Testamento, quando Jesus cita, né, que Elias voltou e não entenderam essa fala do Cristo, e aí ali mesmo diz que as pessoas viram que ele falava de João Batista. Está lá no Novo Testamento. Não Até porque era uma crença comum entre o povo judeu acreditar que os profetas poderiam nascer de novo. Era comum isso aí, mas os profetas, não outras pessoas. E aí a discussão se amplia no ponto de vista espírita, quando nós já compreendemos, fazendo uma aliança com outros conhecimentos mais antigos ainda, como o conhecimento hindu, como o conhecimento egípcio, que trata até esses assuntos com outros nomes, mas falando especificamente da imortalidade da alma, né? Sim. A alma permanece viva e aí vai ganhar um novo corpo e aí sim se caracteriza a reencarnação. E se é uma lei, né, Teca, é uma lei divina, ela tem que ser geral, ela tem que ser aplicada a todos, né? Claro que o que o Antônio está dizendo é que como os profetas eram espíritos já evoluídos, né, deixaram a sua mensagem, necessário seria que eles reencarnassem, né, em outros corpos para continuar fazendo esse trabalho, né? É o caso lá que a gente viu, citou, dos Saudades do Piano. Vocês vão ver o que foi possível expressar essa capacidade que ele adquiriu em outra encarnação. Por quê? Né? Deus o sabe, né? Mas ele permitiu. Então, reencarnação acho que está claro. Agora, ressurreição, quando ele dá o exemplo de Lázaro, olha que interessante, né? Aí que deu mais discussão, porque a gente sabe que o corpo físico, quando ele falece, nem o próprio Cristo poderia fazer ele voltar à vida, porque é uma lei divina. Faleceu o corpo, né? Lembrando que as leis de Deus são imutáveis, elas não sofrem modificações. A gente vai ver que Lázaro, né, Teca, é um caso de letargia. Que o Espiritismo vem estudar, né? Então, ainda não há o desligamento do espírito do corpo físico. O espírito está presente nesse corpo, está ligado. Então, nesse caso, né, precisaria de uma bomba. A gente tem o exemplo que Kardec dá na Gênese, da bomba calcante, a bomba repulsante, né? Então, ali necessitava de uma emissão fluídica potente, forte, como é o caso do Cristo, né, para fazer com que o espírito, mesmo ligado, voltasse ao corpo físico, né, naquele estado patológico de letargia que se encontrava, né? E aí é o que o Cristo faz, como é o caso da filha de Jairo também, né? Ela não morreu, ela dorme, estava em processo de letargia, né? Ou seja, só um espírito da envergadura do Cristo para saber dessas coisas, né? Então, quando ele se apresenta lá ao sepulcro, né, de Lázaro, já fazia 3 dias que ele havia sido sepultado, né? As escrituras dizem até que já cheirava mal, né? Imagina, né? Mas o espírito ainda estava ligado ao corpo físico. Era o corpo dele que estava sofrendo aquela pressão ali naquele lugar que ele estava, mas ele estava vivo, então ele podia, Jesus podia movimentar, e ele pode, né, movimentar esses fluidos e fazer com que aquele espírito retorne. Aí sim justifica a ressurreição de Lázaro, né? Porque o que a gente estava discutindo assim é assim, mas como que a ressurreição cabe a Lázaro? Mas se Lázaro, fala que Lázaro não morreu, quer dizer, o espírito, né, como é que ele pode ressurgir, né? Mas nesse caso, como o Miguel explicou, com certeza ele ressurge, ele pode ressurgir.
ele desperta e o espírito ressurge, Claro. né? Como volta à atividade, né? Sem derrogar, como o Antônio colocou. Sem derrogar nenhuma lei, porque Exato. Jesus mesmo falou, eu não vim destruir a lei, ao contrário, né? Ele veio cumpri-la, e ele cumpriu ela em todo setor, em toda forma. Ele não ia mudar isso. Sim. Então aí a gente vai entender bem o que Kardec está falando aqui, quando ele usa esse exemplo de Lázaro e o exemplo de Elias, que são completamente diferentes, porque Elias ele volta como João Batista num outro corpo, é o mesmo espírito, mas num outro corpo. Às vezes, como aconteceu com Paulo, gente, né, que ele não foi muito bem interpretado, muitas vezes nós sofremos isso ainda na vida atual. Nós somos os novos atenienses, né? Exatamente. Porque nós ainda temos essa coisa de quando a gente começa a falar assim, encarnação, reencarnação, Imortalidade da alma, esse diálogo com os espíritos, as pessoas... A às vezes, comunicação com os espíritos, eles nos olham mesmo assim, meio que de soslaio, né? Ou dá umas risadinhas, o mesmo que aconteceu com Paulo aqui. Mas a gente veja, se a gente aprofundar e estudar, a gente vai estar tudo dentro da lógica. Sim. Ninguém está falando nada de absurdo aqui. Sim. Se vocês estudarem, vocês veem que tudo está direitinho, encaixando certinho, né, Miguel? Sem falar, né, Teca? E aqui eu sempre destaco o Antônio, que ele é professor. De português. As palavras são polissêmicas, né? Muitas vezes tem muitos vários significados, exatamente. E a gente tem que ver o contexto. E Caibar vai destacar, além da ressurreição dos mortos, que a gente comentou aqui, né, a palavra de Jesus. E nós sabemos, pelo Espiritismo, né, que a palavra do Cristo, ela vinha potencializada de um fluido melhor, né, porque é um espírito puro. Ele chegou a essa condição de espírito puro, trabalhou para isso, né? E por isso que ele procedia daquele jeito, o exemplo, fazia as curas, né? Convencia não, apresentava as pessoas e as pessoas se autoconvenciam daquela mensagem, né? Porque vinha de um espírito elevado, né? Então, é uma característica que a gente vai aprender principalmente na Gênese, quando trata no capítulo 14. A Gênese é um livro de Allan Kardec, escrito em 1864, que é uma das obras básicas. E está lá no capítulo 14, quando fala dos fluidos. Então, imagina a gente ouvir uma fala do Cristo, né? Impregnada desse fluido benfazejo. Ele não curava só aqueles que a gente conhece, né? Ele, muitas pessoas, né? Ele curava muitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo a tempo. distância, né? É. Nós vimos ontem a cura do filho do centurião. Porque o centurião mesmo fala, né? Se quereis, mestre, pode, né, a distância. A distância. Exatamente. Porque eu mesmo emito uma ordem para essa fé, o Cristo até destaca, né? Essa fé é impressionante, que ele não havia visto em ninguém. E encontrou nesse centurião esse tipo de fé. Porque assim como o centurião tinha os seus soldados que estavam, ele né, a trabalho dele, né? E cumpria as ordens. Jesus também tinha uma pleiade de espíritos Exato. junto com ele que trabalhavam com ele ali e podia muito bem efetuar a cura à distância. A analogia é perfeita. Não é? A analogia é certíssimo. Perfeita. Então ele podia fazer isso como ele fez, né? Aí o Gaio chega lá e o menino já está curado, né? É uma alegria, uma felicidade. Mas a fé que ele demonstrou ali foi muito... O Gaius é por causa do The Chosen. Do The Chosen, o que a gente viu ontem, que a gente estava passando lá no trabalho lá. Olha, esse texto que a gente recomenda, quem não tem o livro, né, Vida e Atos dos Apóstolos em casa, que ele é fantástico, que leia lá no Atos dos Apóstolos, como Exato. o Antônio citou, capítulo 17, versículos 16 a 34, é muito bonito. E principalmente, pessoal, quando são essas Bíblias de estudo. E elas estão lá intitulado realmente o discurso de Atenas. Sim. Eu estava comentando com a Teca hoje cedo, a Bíblia de estudo King James atualizada, né? Que faz um comentário a cada frase desse discurso, muito legal, muito bacana, né? E aí a gente entende muito mais o texto, né? Porque ele complementa o texto que está sendo apresentado. Aqui no livro, Caibar vai passar por 3 epístolas de Paulo, né? Dos Coríntios. Argumentando, né? Sim, reforçando esse tema da ressurreição dos mortos e a palavra do Cristo e o Deus desconhecido, né?
a primeira aos Coríntios, a primeira aos Tessalonicenses e aos Efésios. E ele vai finalizar o texto, né, Antônio, dizendo assim, ó, finalmente, resumindo o discurso do Areópago, vemos nele a condenação à idolatria, ao culto das imagens, adotado hoje pela Igreja de Roma, e a proclamação do Deus vivo, único, onipotente. Revelação dada a Abraão, confirmada no Decálogo a Moisés, são, né, os 10 mandamentos, referendada por Jesus e proclamada aos 4 ventos hoje pelo Espiritismo, né? E o parágrafo seguinte, né, Antônio, eu gostaria que você lesse, né? E é só obedecendo esses preceitos que pode haver unidade de espírito, pois, como diz o próprio apóstolo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4 e os versículos 5 e 6. Tá aí, pessoal, esse texto muito, muito rico, muito profundo para estudo, né, que o Espiritismo vem reforçar no nosso entendimento e que a gente, né, fica muito feliz de poder entender um pouco mais a respeito disso. Eu gostaria só de complementar com o seguinte, porque esses princípios básicos, que eles estão intrínsecos, eles estão ali dentro da literatura bíblica, e que sempre nossos detratores e outras doutrinas que às vezes querem negar o princípio da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, que é a pluralidade das existências, esse princípio ele está em todos os conhecimentos no planeta, e é necessário uma certa maturidade espiritual para essa compreensão. E nós vamos observar isso, que essa obra do Caibá, ela é da década de 30, ainda não existia o livro psicografado pelo Chico Xavier, que a Terezinha citou, o Paulo e Estevam. Então, ele não foge em maneira alguma de coisas que estão ali, porque essa obra ela foi questionada também pelos próprios religiosos, pelos teólogos da época, e até estudos recentes mostram que o Haroldo, que fez uma tradução do Novo Testamento, que está lá em inclusive Atos dos Apóstolos, traduzido, ele vai buscar uma tese de doutorado nos Estados Unidos para comprovar a obra Paulo e Estevam, que ela, em certos momentos, ela vai distanciando da maioria das opiniões dos teólogos, a maioria que está catalogada. Essa tese ela foi refutada lá nos Estados Unidos e o Haroldo descobriu ela através de um sonho. Não pensem vocês que ele descobriu isso pesquisando, não. Ele, depois que dormiu e acordou com aquele sonho, e ele foi buscar as informações lá naquela faculdade, lá nos Estados Unidos. Eu acho que só para... Depois o Miguel vai falar ali também, mas eu já vou interrompendo aqui. Mas eu acho que só para a gente fechar, né, esse capítulo e entender, porque assim, para quem for procurar no Atos dos Apóstolos, lá, esse texto que nós estamos estudando... vai ver lá assim, né, que em algumas traduções vai falar assim que Paulo fracassou, né, Miguel, que a gente viu naquela tradução, que Paulo fracassou nessa missão dele, né, nessa empreitada dele em Atenas, porque ele não conseguiu lá fundar uma igreja. Mas aí a gente vai ver nessa Bíblia que o Miguel citou, St. James. Aí a gente vai ver que não foi um fracasso. A missão dele não foi fracassada de forma nenhuma, porque, como tinha comentado, que ele foi para Areópago, lá, através de Dionísio. Dionísio, ele acabou se convertendo, né? A Damares também acabou se convertendo ao cristianismo e se tornou uma colaboradora do Cristo. Então, não foi uma missão que houve um fracasso. Aí é onde entra a questão da maturidade que é necessária para você compreender aquilo que Paulo estava trazendo. Isso. Verdade. E
Só para fechar, pessoal, quem gosta de história do cristianismo primitivo, né, tem, além do livro Paulo Estevão, outras obras de Emmanuel, que são 5 obras, que ele faz um apanhado da vivência que ele teve, né, e muito lida no meio espírita, né? Começa com há 2000 anos, depois 50 anos depois, Paulo Estevão, como eu citei, Ave Cristo, e fecha com Renúncia. Então são 5 livros psicografados pelo Chico, mas ditados por Emmanuel, um dos seus guias, que vale a pena a gente estudar, ler, porque é como se a gente vivesse naquela época, né? E trazer para os nossos dias essa fé que foi sendo desenvolvida pelo próprio Emmanuel através das encarnações, né? Tá aí, pessoal, vamos passar para o Zé Antônio, que inclusive a reflexão de hoje tem 15 minutos e o tema muito interessante, fatalidade. Olá, amigos. Vamos abordar na reflexão de hoje um tema muito interessante, importante e com muita informação dos espíritos superiores. E para isso nós vamos nos utilizar de apenas 2 questões do Livro dos Espíritos. O tema é fatalidade. Quando a gente pensa em fatalidade, a gente pensa imediatamente na etimologia da palavra. O que significa fatalidade? É aquilo que não pode ser evitado. É fatal. Vai acontecer, não tem como não acontecer. Quer dizer, você, de qualquer momento da sua vida, à medida que você entra em a situação de risco, a chance daquilo ocorrer é muito grande, e outras são 100%, isso chama-se fatalidade, vai ocorrer. Então nós vamos abordar a questão que Allan Kardec propõe, que é muito mais ampla. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se todos os momentos da nossa vida estão ligados a uma fatalidade, como se fosse um maktub, né? Uma crença, está tudo escrito. E os espíritos superiores, eles têm 2 respostas. Uma na questão 851 e outra na questão 853, e são distintas e tão importantes, uma quanto a outra, para a nossa reflexão. Na questão 851 pergunta Allan Kardec, então, tudo que nos acontece é inevitável? E os espíritos respondem, inevitável unicamente está aquilo que você escolheu como prova para a sua vida, para a sua encarnação. Então eles dizem assim, a fatalidade está unicamente na escolha da prova feita pelo indivíduo para passar durante a sua existência. Aí dizem os espíritos superiores, uma vez que você escolheu aquela prova, que é necessária a sua libertação, é necessário o seu crescimento espiritual, é necessário os seus créditos morais, você criou um destino para você. Então você tem que se encontrar com aquele momento. É um momento determinado para a tua evolução. Então não encontrar é não dar conta de uma programação. Então ali está a fatalidade, nessa programação. Isso na questão 851. Já na questão 853, os espíritos falam de outra maneira. Quando Allan Kardec pergunta sobre a fatalidade, ainda sobre o tema, eles dizem assim, no verdadeiro sentido da palavra, quer dizer, o que é fatal na Terra? Só o instante da morte. Eles estão falando de um outro tema dentro do tema fatalidade. Por que só um instante da morte? E a programação? Porque a programação é uma fatalidade individual. Nós escolhemos ou somos compelidos a escolher, ou somos induzidos a escolher uma prova que se torna um destino para a nossa vida, encontramos-nos com essa prova, passamos por essa prova, é individual. A pessoa dentro da minha casa não vai passar por essa prova, sou eu quem vou passar. Então essa é individual, mas quando eles respondem na questão 853, só o instante da morte isso é para todo mundo. Então a morte é fatalidade de todos. Ninguém encarna na Terra, deixa de desencarnar. Então todos teremos que passar pela morte do corpo físico e a libertação do espírito. Então essa definição de fatalidade é comum a todos. Todo mundo que está hoje encarnado no mundo, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, vão desencarnar.
outros vão desencarnar. Essa fatalidade é da humanidade, mas cada um tem a sua programação. Então nós escolhemos para a nossa análise, para o exemplo do caso de hoje, um caso que foi logo no começo da nossa vida como espírita. Foi um caso muito interessante, é um caso muito pessoal. Eu era estudante de medicina, primeiro e segundo ano. Naquela época, os 2 primeiros anos de universidade na área clínica, na área médica, na área veterinária, na área de odonto, todas as matérias são as mesmas, os professores são os mesmos, a gente estudava junto, fazíamos muitas amizades em comum, e era muito gostoso. A partir do 3º ano, cada turma vai para o seu lado, a odontologia para um lado, a veterinária para o outro, a medicina para o outro. E eu fiz um grande amigo ali, André Luiz, o nome dele, e ele não era espírita, a família dele era da Legião da Boa Vontade. Uma pessoa de uma espontaneidade, uma alegria, uma bondade, uma pessoa extremamente versátil, muito inteligente, e acabamos nos encontrando ainda na época de estudante naqueles projetos de universidade que existia aqui na Universidade Estadual de Londrina. Tinha o campus avançado no Ceará e tinha o projeto Rondon, que era conhecido, aqui no Paraná, nas cidadezinhas do interior, né? Nós fomos para Quitandinha, ficamos 2, 3 semanas juntos, fortalecemos o nosso laço de amizade. Voltei a me encontrar com o André, depois de formado, eu já casado, ele casado. Eu tive um problema dentário, me recordei dele, não foi por acaso. Estive no seu consultório, matando a saudade, conversamos muito. E quando ele me tratava, eu escutava uma válvula no coração dele fazendo um barulho muito alto, mas muito alto. E aquilo me chamou a atenção, ele percebeu, ele dava risada, brincava, e daí ele comentou. Eu estava caminhando aqui no parque de caminhada em Londrina com a minha esposa, e um dia senti que descompassou meu coração. Veja bem, fatalidade da vida dele, quer dizer, era a programação para a qual ele tinha se preparado. E ali foi um encontro, naquela caminhada, a hora que deu aquele descompasso, que ele teve que ser levado de urgência para o pronto-socorro. O cardiologista atendeu, imediatamente ele foi identificado como portador de uma síndrome genética. Nasceu de uma família que tinha esse gene alterado, chamado síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan tem algumas alterações e a mais característica se dá exatamente na artéria aorta, a maior artéria do corpo humano. Dentro das camadas da artéria, são 3 camadas ou mais, uma delas fica muito frágil e quando ela rompe, ela desfaz, e a gente chama isso de dissecção da aorta. E a hora que disseca a aorta, ela abre, para de funcionar. E a pessoa vai morrendo no hospital. Então, quando eu reencontrei, ele já tinha colocado um aparelho, o Teflon, que era um substitutivo daquele pedaço que arrebentou, estava com uma válvula aórtica nova e vivendo normalmente. E ali passamos a conviver, ele vinha frequentar conosco a casa do seu Hugo, o centro espírita nosso, participou de várias reuniões, uma pessoa amabilíssima, muito querida. Um dia me ligam, 7 da noite, já tinha anoitecido, era 7 e pouquinho da noite, dizendo que o André tinha tido outro choque, quer dizer, tinha dissecado mais um tanto na aorta dele, que ele estava na UTI desenganado, família em prantos. Saí da minha casa, fui para o hospital evangélico, na frente do hospital tinha uma muretinha, estavam 8, 9 pessoas da família, angustiadíssimos, aflitos, desesperados, a esposa, o pai, mãe, todo mundo lá. E eles olharam para mim, por ser médico, pensando o que eu posso fazer. E automaticamente eu subi, fui até a UTI, encontrei um amigo de plantão e ele falou assim para mim: Antônio, o caso do André é gravíssimo. Fizemos a tomografia, foram 2/3 da aorta que dissecou. Não quiseram, o cardiologista responsável não quis fazer os exames mais profundos, porque ele não tem estrutura. A ordem é a hora que ele entrar em choque, é desligarmos tudo. Que não é desligar, não está ligado, é não fazer nada. É deixar ele partir. Aquilo me deu uma aflição muito grande. Desci e vim explicar para a família que já não estava bem, a gravidade do problema. E aí eu levei um susto, porque aí eles não olharam para mim como médico. Eles olharam para mim e me questionaram como espírita. O pai dele me perguntou: você não vai fazer nada? Eu perguntei: fazer o quê? Ele falou: você não é espírita, você não vai fazer nada? Meu Deus, primeiro eu estava começando, a minha fé era 0.
Segundo, que eu estava começando a entender as leis de Deus. Terceiro, quem que tem poder sobre a vida e a morte, senão o Pai, o Criador? Mas eu estava saindo dali para a reunião na casa espírita, falei para eles que iria e que voltaria depois da reunião. Fui bem mais cedo, cheguei à reunião das 8h30, 8 horas eu já estava conversando, estava com o seu Hugo, muito angustiado, emocionado, contando o fato. O seu Hugo pediu que eu tivesse muita confiança em Deus e resignação, que as leis de Deus são soberanas. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, se é partir ou se é ficar. Eu estava incipiente na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Durante a reunião espírita, seu Hugo recebeu uma mensagem de um benfeitor de alta hierarquia falando da fé e da resignação. Da fé e da resignação. Quer dizer, tem que crer, mas tem que se resignar. Então como que eu vou levar uma mensagem para a família? Foi a que eu levei. Cheguei lá, eu trago uma mensagem da casa espírita. Eles já intercederam, a espiritualidade superior está em pleno trabalho pelo André, mas nós temos que confiar que Deus sabe o que é melhor e sermos resignados à vontade do Pai. Mas disse isso, juro para vocês, já, de boca para fora, porque dentro de mim eu estava muito sofrido. Subi, fui até o TI, já era outro teísta, mais amigo meu, mais da minha época. Perguntei para ele como é que estão as coisas. Ele passava a mão no queixo e dizia assim, falou, olha, Zé Antônio, uns 40 minutos atrás o André chocou. E quando ele chocou, a ordem de não fazer nada. Eu falei, eu vou fazer uma atropina. Fiz uma atropina endovenosa. Ele estabilizou, de lá para cá só está melhorando o estado vital, mas ele não tem como viver. Ele falou desse jeito. O André ficou 44 dias internado, ninguém fez nada de cirurgia, para não mexer, e ele, segundo a ciência daquela época, se curou espontaneamente. Aí entram dois raciocínios. Fatalidade. A fatalidade com o raciocínio. Quando chegou a hora da morte, então na questão 853, chegou a hora da morte. Aí Allan Kardec na letra A, em seguida, na mesma questão, e se não chegou a hora da morte? Não haverá morte. Então, duas questões. Ou nós estávamos diante de uma fatalidade sem a necessidade da desencarnação, ou nós estávamos entrando em uma outra lei divina, que é a lei da misericórdia e do amor do Pai, chamada moratória. É se você receber uma dádiva de Deus, mais um tempo de vida na Terra, sendo que tinha chegado a sua hora de partir. Então nós vamos estudar o tema moratória na próxima reflexão, em seguida. Mas hoje eu vou concluir essa história do André. André viveu 6 anos mais conosco, porque o caso dele tinha uma programação determinada. Era para desencarnar, ou teve moratória, ou não era para desencarnar e não desencarnou, mas a família mudou muito. O que aconteceu ali favoreceu muita gente, não só o André, não só a mim, mas a família dele se transformou em função dessa luz que receberam, dessa graça, dessa bênção que receberam. E um dia eu estava no interior de São Paulo visitando minha família e recebi a notícia que ele tinha desencarnado. Ele teve a terceira rompimento da artéria aorta e nesse rompimento ele foi embora. E voltei e fui procurar a família, fomos visitar a família, a esposa, tudo, e ela contou para nós um fato muito interessante. Ela falou, olha, Antônio, veja que curioso, 2 dias antes ou 3 dele desencarnar, o André teve um fenômeno espiritual dos mais profundos. Ele tomava muito remédio. Ele acordou de madrugada, 1 hora, com o despertador do relógio, foi em cima da geladeira, ele contou para ela. Pegou a aminofilina dele, tomou a aminofilina, e quando ele voltou para dormir, o corpo dele estava lá, ele tinha saído do corpo. E olha como que é a mente do André. O André era super expansivo. Ele falou, será que eu desencarnei? Ele contando para ela, será que eu desencarnei? Então o que ele fez? Ele falou, vou tentar atravessar a parede. Ele foi tentar atravessar, ele contando para ela que ele foi tentar atravessar a parede. Deu uma cabeçada na parede, caiu sentado, ele, espírito, o corpo lá deitado, dormindo, vivo, do lado da esposa. Aí ele resolveu ir lá para fora. Teve que abrir porta, fechar a porta, como se tivesse encarnado. Foi lá no jardim que tinha na frente da casa, subiu na moradinha e falou, vou tentar voar. Olha a cabeça do André. E não pulou, se arrebentou no chão. Ele falou, deixa eu voltar para o quarto. Voltou, olhou para o corpo dele, aquela massa disforme.
vou deitar aqui. Ele disse que deitou bem quietinho no lugar do corpo e dormiu e acordou. E acordou no corpo. 2 dias depois, 2 dias e meio, teve o rompimento súbito e foi embora. Esse é o nosso André, o grande amigo, e essa história dele é um exemplo muito grande para nós do que é a fatalidade. A fatalidade da programação que ele escolheu, fatalidade do destino que ele escolheu para a sua evolução, e a fatalidade da hora da morte. E aí surge um tema novo que fica para a nossa próxima reflexão, a moratória. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tá aí, pessoal, nosso querido amigo Zé Antônio, muito saudoso de todos nós, né? Ele ensinando através de exemplos da vida cotidiana, assim, mas de uma maneira muito leve, né? Muito educativa, né, Teca? A Teca conviveu com o Zé Antônio, não só na casa espírita, mas também nas casas de saúde, né, Teca? Sim. No trabalho, né? A gente trabalhou junto e o Zé era isso daí que vocês estão ouvindo mesmo, né? Era o jeito dele mesmo. Ele era muito, muito sério, ao mesmo tempo brincalhão, né? Mas é interessante essa história que ele conta aí, né? Porque a gente dá risada, assim como ele também deu tudo. Porque muitas vezes a gente fica mesmo, será que eu estou acordada, se eu já morri, não morri, né? Mas é bem isso mesmo, fatalidade que a gente sabe é a morte, né? Não tem outra. Outras coisas, enquanto não chegar o momento da sua morte, não adianta. Você dá um jeito, alguma coisa acontece e você não morre. Mas a morte é fatalidade. Tá certo. E na outra questão, que não existe nenhum efeito sem uma causa. Sem uma causa. Então, o que é fatalidade? A fatalidade é a nossa escolha, nós causamos, porque nada vai nascer do nada. Não existe um nada inteligente. Tudo tem um princípio inteligente. E está em nós, e está em Deus, e está na vida. Verdade. Eu gostaria de desejar um bom domingo a todos, com muita alegria e com muito amor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Bom domingo a todos, que vocês tenham uma ótima semana, que tenham bastante fé, bastante coragem para vencer as dificuldades que vão aparecendo, né? Mas que elas são necessárias para o nosso crescimento. Verdade. Gratidão a vocês que nos acompanham aqui no programa Além da Vida, da Rádio Londrina. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Nove horas e 31